Bom dia, muito bom dia, queridos ouvintes e amigos da Rádio Mundial. Estamos aqui mais uma vez no nosso terceiro programa, aqui com esse novo projeto chamado de Semente. Quarto programa. Passa. Quarto programa desse Fechamos o quaternário. Quarto programa desse nosso novo projeto Semente Abstrata. Eu sou Ademir Serafim Júnior. Eu sou João Paulo Miranda. E toda sexta-feira, 6 horas da manhã, esperamos vocês aqui para nos acompanhar. Se 6 horas da manhã não é um bom horário, você está dormindo, eu estaria, dá uma fuçadinha depois na internet, nas redes sociais. Primeiro no YouTube. Aliás, isso ainda é um ponto bem legal de comentar com vocês. Como alguns de vocês sabem, a Semente Abstrata é um herdeiro conceitual do antigo projeto que nós tocamos, o Núcleo 137, junto com o nosso querido Thiago, tá? E nós estamos fazendo uma transição das redes sociais do Núcleo 137, agora com o novo nome, com a nova identidade e a nova proposta da Semente Abstrata. No Facebook, vocês já vão encontrar facebook.com/Semente Abstrata. No Instagram também, /Semente Abstrata, e logo também estamos fazendo a alteração do YouTube, youtube.com/Semente Abstrata. Vejam, se vocês seguiam o Núcleo 137 nas redes sociais, vocês já vão observar que está havendo essa transição de nome, de logo, de identidade visual. Então vocês não precisam fazer nada, é só acompanhar. Agora vocês que estão chegando, dá uma pesquisadinha, que por sinal também vale a pena para encontrar também toda a base de conteúdo que o Núcleo 137 fez. Né, João? Foram algumas centenas de textos, centenas de vídeos, muito material, debatendo um pouco de esoterismo, debatendo um pouco sobre iniciação e principalmente com uma linguagem acessível, sem perder em nada de profundidade. Bons bate-papos. Né? Muito, né? Muitos macaquinhos no sótão e algumas eternidades de conversa. De conversa. Agora aqui no Semente Abstrata vocês vão encontrar um pouco na mesma lógica, mas nossa ideia agora aqui, né, João, é trazer também convidados para a gente debater, criar um ambiente de debate, de ideias diferentes, de correntes de estudo diferentes, de estudos, enfim. Vivências, experiências. E aliás, é sempre importante agradecer muito a vocês pelo apoio que vocês têm nos dado nessa transição. Né? As pessoas têm mandado mensagens muito carinhosas, mandado dicas, e o que eu achei bem legal, o pessoal tem mandado muita sugestão de convidado. Então pode deixar, tá? Nós estamos olhando ali, dentro das nossas possibilidades, nós vamos contactar essas recomendações e pode esperar, vai ter muita gente legal, muito debate bacana acontecendo aqui na Semente Abstrata. Certo? É isso aí. E não percam também, agora nas redes sociais, nós estamos fazendo atualizações diárias de conteúdo para vocês. Então é um trabalho aí, é um novo trabalho feito com muito carinho, feito com muita responsabilidade, e a ideia aí é cavar cada vez mais fundo. Certo? Até chegar ao Rei do Mundo. Isso aí. Vamos lá. Ô João, antes, a gente aí, o tempo tem voado, até tomamos uma bronca, a gente estourou um pouco tempo nos 2 últimos programas. Hoje vamos ser cartesianos. Você tem uns recadinhos pro pessoal, né? Ah, não. Só um recadinho, por Manda enquanto. ver. Um recadinho, a divulgação de um curso. O curso chama Bases da Astrologia. Vai ser um curso teórico e prático, ministrado por mim. E vai iniciar no dia 12 de setembro, próximo dia 12 de setembro, quarta-feira, às 20 horas. E vai ser lá no departamento da Sociedade Brasileira de Obiose, o departamento Sumaré. Avenida Doutor Arnaldo, número 1639, 100 metros do metrô Sumaré. É muito fácil de chegar lá. Super fácil, e quem tiver interesse para se informar melhor, saber valores e tudo, entre em contato no telefone DDD 11 São Paulo 2667 0744. 2667-0744. Vão ser 14 encontros, 14 aulas, termina, se eu não me engano, dia 19 de dezembro, também uma quarta-feira, e vai ser um curso básico, né? Básico, focado na teoria e na prática também, tendo exercícios e questões práticas desde do nosso primeiro encontro, justamente para estimular o pessoal. E é um curso para iniciantes mesmo, para que assim, beabá
da astrologia. Vai ser legal. Não percam uma oportunidade de encontrar com o João. Muitas pessoas nos perguntam, né? Onde é que vocês estudam? Qual que é a fonte? Então o João vai trazer para vocês aí toda uma visão básica da astrologia, com todo o embasamento iniciático de alguns anos já de estudos, né? De estudos e de prática também, né? E focado muito na prática. Não percam, 14 quartas-feiras, às 20 horas? Às 20 horas. Às 20 horas, no Departamento do Sumaré da Sociedade Brasileira de Obiose. É isso aí, vamos. Beleza? João, Obrigado. Vamos lá. Pra gente começar aqui, só pra dar aquela tacada inicial na nossa conversa, Opa. O que você trouxe para nós aí nas suas pesquisas de acontecimentos históricos? Cara, é gozado, né? Bom dia, pessoal. Bom dia, São Paulo. Bom dia, Brasil. Sexta-feira, dia 31 de agosto de 2018. Né? O mês eterno acabou. O mês eterno acabou. Né? 31 de agosto. Até me lembra, fazendo um pequeno parte que me lembra trazendo já uma referência de cultura pop, lembra aquela linda canção do Beto Guedes, né? Sol de Primavera, lembra? Quando entrar setembro e a boa nova andar nos campos. Então, é uma música linda, eu sou muito fã do Clube da Esquina, do Beto Guedes, e tem tudo a ver com o dia de hoje, né? É isso aí. Porque setembro começa amanhã. E a Boa Nova vai andar nos campos, mais uma vez, como todo setembro, depois do eterno fim de agosto. Tá? Mas vamos lá. Essa fase do final de agosto, né, já com o Sol transitando na constelação de Virgem, né? Transitando na constelação de Virgem, traz... Putz, tem tanta efeméride, tem tanta coisa legal que aconteceram nesses dias, mas eu decidi aqui trazer, Ademir, em primeiro lugar, uma questão que é pouco conhecida das pessoas, do público, é uma questão mais conhecida mesmo dentro das escolas de iniciação, especificamente dentro da Sociedade Brasileira de Obiose, mas que foi um fato muito marcante, um dos fatos mais relevantes e marcantes do século XIX, que foi a erupção do vulcão de Krakatoa, no Oriente. Tá? Qual foi a data? Foi 27 de agosto, de 26 para 27 de agosto de 1883. Tá. Né? Foi um acontecimento muito forte porque a erupção do vulcão de Krakatoa, só fazendo antes uma situação, né? Uhum. Esse vulcão se situa, né, numa pequena ilha entre Sumatra e Java, que hoje é a Indonésia, né? Na época se chamava Malásia Holandesa, né? Então é lá no extremo oriente. Tá? É na região do Círculo de Fogo? Na região do Círculo de Fogo, sim. Tá. Lá naquela região. E aí do dia 26 para 27 de agosto de 1883, iniciou o processo de erupção do vulcão Krakatoa, que foi provavelmente a mais violenta da história conhecida, da história recente da humanidade. Pô, o negócio foi tão forte, foi tão violento, que os ruídos das explosões podiam ser ouvidos a 5.000 quilômetros de distância. Cara, 5.000 quilômetros, se nós imaginarmos São Paulo a Miami, são 6.000 quilômetros. Caraca. Eu vi a mesma distância, a distância de Lisboa para Moscou, quer dizer, Lisboa, a cidade mais ocidental da Europa, né? A capital mais ocidental, e Moscou a mais oriental, a distância é 4.500 quilômetros. Que loucura, cara. As erupções atingiram quilômetros de distância também. Foi uma nuvem de poeira imensa que alterou o clima do planeta Terra durante vários anos. Né? A temperatura do planeta nos anos subsequentes caiu 1 grau, o que parece pouco, mas é muito significativo. Uhum. Foi muito forte, muito, muito forte mesmo. Morreram milhares de pessoas. Houve tsunamis que atingiram toda aquela região, chegando até atingir a costa das Américas. De tão forte que foi.
mexeu com o planeta inteiro. Essa erupção do Krakatoa. Olha só, deve ter gente que está ouvindo o programa e está falando, tá, mas e aí? O que tem a ver a explosão, a erupção de um vulcão ali e tal? E eu acho que aqui tem um ponto legal para a gente começar o nosso debate, João. A gente aprende no estudo do hermetismo que tem um princípio chamado princípio hermético da correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. É legal a gente buscar identificar algumas lógicas que acontecem. Iniciação, evolução é tudo muito lógico, né? Mesmo quando alguma coisa talvez pareça intangível, um tipo de conhecimento inacessível, a gente tem que buscar entender logicamente isso e não dogmaticamente. Pelo mental concreto, às vezes é complicado, mas é lógico. Você percebe a lógica. É o abstrato. E esse é um período que, para quem gosta de estudar ocultismo, iniciação e tal, é um período que teve uma efervescência muito grande de pensadores, de grandes estudiosos. A gente está falando de um período que, se eu não me engano, HPB... Pô, é a época que a HPB estava escrevendo. Oswald Wirth, Papus, Eliphas Levi, Stanislas de Guaita, enfim, muitos outros. E até 1883, para os eubiotas, é um ano super especial, né, que marca o nascimento de alguns seres. Mas dizem também que, pelo fato de o que está em cima é como o que está embaixo, o que está embaixo é como o que está em cima, todo tipo de manifestação obedece à lei da polaridade. O próprio surgimento do universo já marca a primeira polaridade, né? A transição do não ser para um ser, um período de manifestação, um Manvantara e um período em que o universo repousa, um pralaya, já é a primeira polaridade. Então imagina, se essa data de 1883, ela é marcada também com a chamada uma chuva de estrelas. Exato. Né? Observem isso. Em alguns períodos na história, no caso dessa época de 1883, na época também do auge da cultura helênica, né? Dizem também que houve chuva de estrelas como períodos em que se manifestaram muitas mentes brilhantes, vamos chamar manifestações assim, avatáricas. né? Manifestações avatáricas, muitas consciências super elevadas se manifestaram para fazer um trabalho. Manifestação humana de seres ginas. Né? E, então, ao mesmo tempo em que, vamos chamar assim, consciências evolutivas, forças evolutivas se manifestaram para dar um salto no processo da humanidade, para trazer coisas novas, para tentar estabelecer um novo estado de consciência, a gente pode arriscar que também, no aspecto polar, que tipo de forças também não trabalharam, não foram surgindo. Se a gente aprende, por exemplo, que essa região ali do Círculo de Fogo é uma região, talvez seja a região de maior concentração de energia telúrica, de energia mais densa, aqui na superfície da Terra, que tipo de coisa não estava sendo trabalhado por ali também, João? Sim, quer dizer, vindo do interior das entranhas da Terra, aquela região que é toda remanescente da Lemúria. Né? Toda remanescente da Lemúria. A Lemúria como essa terceira fase da antropogênese. A antropogênese é o estudo da criação do ser humano. E a Lemúria é a terceira fase de um ciclo de 7, né, da evolução humana. Chamamos da terceira raça-mãe lemuriana. E anterior à quarta Atlante, atualmente nós estamos no quinto período ário. Uma importante observação que a gente sempre faz. Toda vez que nós explicamos essa segmentação das etapas da antropogênese, nós usamos o termo raça-mãe. Mas é sempre importante frisar que toda vez que utilizarmos o termo raça, nós estamos falando de estado de consciência e não de etnia. De estado de consciência, de um ciclo evolutivo, evolucional, sim, com certeza. Assim como se utiliza o termo sub-raça, mas não de modo algum no sentido pejorativo, né? Mas no sentido de uma segmentação de uma raça-mãe. Quer dizer, uma segmentação de um grande ciclo. Então, um ciclo menor, né? O que seria uma sub-raça de um estado de consciência. Né?
Mas aquela região, voltando lá, vamos voltar para o Krakatoa. Aquela região é uma região remanescente, não é nem é da Lemúria. Né? A Lemúria que foi a fase evolutiva quando ocorreu a que chama de queda das hierarquias, né? Taracamaia, Guerra dos Céus, a queda dos anjos, a rebelião, né? E que significa a expulsão do paraíso num sentido metafórico, porque desse fato, embora essas consciências do futuro, do quinto sistema, o saque contra o futuro, tenham caído parcialmente rebeladas e inconscientes, tá? Essas consciências de Vênus, do quinto sistema, do mesmo modo, isso implicou a doação do mental, o princípio da egoidade nos seres humanos e a separação dos sexos, a polarização dos sexos. Né? Então, no princípio masculino e feminino. Mas, de qualquer forma, o estudo da Lemúria nos mostra que foi uma fase bastante complicada, mesmo porque o que era o ser humano na época recebeu o mental 0 quilômetro, né? O mental 0 quilômetro, sem estar aí com sua parte astral estruturada o suficiente, que uma reverberação desse processo existe até hoje. Né? Até hoje. A Lemúria terminou essa fase lemuriana também terminou em grandes catástrofes, cataclismos, enfim, né? Ligados ao fogo, né? E à Atlântida, a água. Mas, de qualquer forma, existe essa relação muito forte com esses remanescentes lemurianos, que aquele território, aquela região do globo, como você me falou, o Círculo do Fogo, é muito ligado a essas questões, né? Inclusive com questões mesmo mais complicadas. Acho que tem uma coisa bem legal que você comentou agora aí, João, que eu queria até fazer uso de uma pílula que nós postamos no Instagram essa semana. E é uma frase do Stephen Hawking, que ele fala assim, abre aspas, acredito que o universo é governado pelas leis da ciência. As leis podem ter sido decretadas por Deus, mas Deus não intervém para quebrar as próprias leis. E eu gosto desse tipo de referência que tenta fazer essa questão esotérica e a questão científica voltar a trabalhar pelo mesmo objetivo, já que originalmente... O Stephen Hawking é um expoente dessa questão. Como é que chama aquele filme que conta a história dele? A Teoria do Tudo. A Teoria do Tudo. Que filme bonito, né? Demais. Eu adorei. Eu vi ele tem pouco tempo e eu achei de uma sensibilidade notável. E assim... Ele foi feito na mesma época do Jogo da Imitação, né? Que é a história do Alan Turing também, que foi outro gênio. Os dois filmes muito bons. Que era aquele cara dos códigos. Isso. Que decifrar lá. Muito legal, os dois filmes muito bons. E eu gosto muito de... Eu tenho, apesar de ter as minhas duas formações acadêmicas, eu tenho uma predileção muito grande pela a linha do estudo esotérico. Eu tenho talvez mais embasamento para argumentar sobre questões esotéricas do que acadêmicas em si. Então, quando eu olho essa linha de eu também. Grandes cientistas, no caso, por exemplo, o Stephen Hawking, que, seguindo uma outra linha, usando outros argumentos, fala da mesma coisa que a gente, eu vejo que são questões assim, se as duas coisas dessem as mãos, ia ser mais fácil. Né? Por exemplo, eu estava ouvindo você explicar sobre essa questão da queda lemuriana, da transição dos ciclos, das noções de hierarquia, e eu penso muito assim, durante o período em que as religiões dominavam culturalmente, não está tão longe do que estamos hoje, criou-se quase que um obscurantismo. Né? As questões elas eram tão dogmáticas, tão relacionadas à fé, que não havia possibilidade de uma contestação disso. A gente aprende na iniciação que todos os seres de hierarquia, um Manu, um Avatar, um Yokanan, precisa se antropomorfizar. Por mais sublime, mais excelso que seja o ser, ele precisa fazer um trabalho com carne e osso. Ou seja,
limitado às leis desse mundo aqui. Então, eu ouço o João falando assim, não, porque aí houve a descida das hierarquias, que houve a separação no céu. E tudo isso aconteceu com essa mesma carne e osso que nós estamos revestidos. Há uma tendência de se pensar... Sob a lei. Exato. Sob a lei. Há uma grande tendência a se pensar nisso, né? Não, a guerra de seres alados, o asas brancas e asas negras que brigavam com espadas flamejantes e tudo, e de repente no final recebemos a mente. Só que no final a coisa ela é tão mais parecida com o modo científico, né? Como as duas coisas são tão próximas. É tão próximo. E eu gosto muito. Na semana passada eu tive a oportunidade de conhecer a sua turma do Peregrino lá no departamento de Sumaré. A gente fez uma brincadeira. Que imagina, nessa transição, quando o ser animal estava se tornando um ser hominal rudimentar e tudo, é como se nós tivéssemos, o nosso principal veículo fosse esse astral que você comentou. Uhum. E de repente recebemos a mente. Eu faço a analogia de, é quase que hoje, nós, seres humanos, do jeito que somos, se de repente a gente fizesse, ó, dar um estalo, um consegue ler a mente do outro. A gente recebe essa faculdade de conseguir ler todo mundo. João, em quanto tempo ia aparecer o primeiro morto? Temos essa faculdade latente, né? Sim, mas se de repente... todo mundo. Todo né? mundo. Opa. João, você daria quanto tempo até aparecer, matarem alguém? Imagina. E demoraria quanto 5 tempo? segundos. E demoraria quanto tempo para a gente aprender a fazer um uso consciente dessa nova faculdade? Se a gente aprender, de repente, a voar, seria uma grande revolução no mundo como a gente... Quanto tempo demoraria para a gente saber voar? Conscientemente. Então imagina como foi isso. É um processo de consciência. Aprender a usar a mente. A gente mal sabe usar a mente. A gente mal sabe sentir ainda. De fato. E mesmo esses... eu acho importante esse ponto que você tocou, Ademir, porque tem tudo a ver com o que a gente está falando, porque inclusive esses seres, né? Esses seres, essas manifestações avatáricas, de seres que a gente fala de alta hierarquia, de alto nível de consciência, eles nascem humanos, né? Uhum. Sentem, choram, amam, perdem, né? Têm defeitos, têm qualidades, né? Têm tendências e não sabem, num primeiro momento, não sabem da sua missão. Vão sendo preparados, vão tomando consciência disso. Uhum. E sempre tem o livre-arbítrio, né? Sempre existe o livre-arbítrio. A comandar, entendeu? Faz parte do livre-arbítrio, é a lei. Né? Eu gosto muito de comentar, João, que assim, quando no meio esotérico todo mundo fala, né? Não, vamos despertar as faculdades superiores, vamos nos tornar um ser do quinto sistema. Acho que o primeiro modo, o jeito mais fácil da gente fazer isso era aprender a ser um ser humano. É o Pinóquio. Não é? Seguindo a linha teosófica... É o mistério do Pinóquio, aprender a ser humano. Nós aprendemos que no processo iniciático nós precisamos lapidar a alma para restabelecer a conexão com o espírito. A alma ela é o quê? O que a gente sente e o que a gente pensa. É simples. É aprender a sentir e aprender a pensar. Aprender a sentir, você se torna um ser humano, de fato. Não um projeto de ser humano, que é o que nós somos hoje. Nós somos um ser humano em formação ainda. Sem dúvida. Né? E trazendo o princípio da correspondência, Ademir, que nós estamos falando agora há pouquinho, né, me lembra o astral e o mental, né? A mente e o emocional, que não é aquele ensinamento iniciático dado pelo professor Henrique José de Souza de pensar com o coração e sentir com a mente. Não é? Um mistério aí do próprio androginismo. E que volta, né, deixando um saborzinho aí da erupção do Krakatoa, tendo sido uma precursora, né, ao princípio da correspondência novamente. Né? A erupção do Krakatoa como um rigor, tá, como uma questão complicada, trazendo um mistério que é a manifestação o quê? Dos gêmeos espirituais na face da Terra. Esse é um assunto bem treta, né? Né? E aí, como uma contraparte, a chuva de estrelas. Né? Que também
foi um fenômeno muito relevante que também ocorreu no ano de 1883. Né? Essa chuva de meteoros, a chuva de estrelas, que vem é chamada de Leônidas, porque o ponto de onde surge é na constelação de Leão. Olha que interessante, olha que bonito isso, né? Da constelação de Leão, logo uma constelação solar, né? E em 1883 e 50 anos antes, em 1833, do século XIX, houve essas duas chuvas de estrelas que foram vistas no mundo inteiro. Existem relatos que muitas pessoas achavam que o mundo tinha chegado o momento do Armagedon, do Apocalipse e do fim do mundo. Mas foi um espetáculo muito bonito. Né? E essa chuva de meteoros, essa chuva de estrelas, ela acontece regularmente, normalmente num espaço de 33 em 33 anos. Mas é um negócio legal para o povo estudar também. Para dar uma pesquisada na causalidade. Precisamos fechar. Fechou. Então tá. Vamos... Puta, voa, pessoal. Queridos, mais uma vez, obrigado. Obrigado, João. Obrigado, Ademir. Muito bom o nosso bate-papo. A gente entra aqui e vai embora. Mas semana que vem estamos de volta. Acompanhem-nos nas redes sociais, sugiram, critiquem. Vambora. Obrigado, uma boa semana para vocês. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Obrigado, Ademir.